Olá, eu sou Leandro Cabido, jornalista e comentarista esportivo, e já convido vocês para deixarem o seu like, se inscreverem no canal e, é claro, ativarem o sininho de notificações. E como vocês sabem, o Cruzeiro anunciou a contratação do técnico Vanderlei Luxemburgo, o técnico que tem 69 anos e passou recentemente pelo Palmeiras e também pela equipe do Vasco da Gama. Aliás, no Vasco da Gama ele nem foi bem, né? Inclusive, o Vasco acabou sendo rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Bom, eu vou falar aqui para vocês a minha expectativa em relação ao trabalho que o técnico que foi campeão pelo Cruzeiro, né, da Tríplice Coroa, tem pela frente. Justamente na Série B, uma competição muito diferente daquela que o próprio Vanderlei está acostumado a trabalhar. A Série B tem características muito próprias, é um jogo bem mais físico, é um jogo em que o plano tático ele não se desenvolve tanto como, por exemplo, na Série A, mas enfim, este é o novo desafio do novo técnico do Cruzeiro, do técnico Vanderlei Luxemburgo. Bom, primeiro, por que o Cruzeiro contratou o Vanderlei Luxemburgo? Basicamente para botar ordem na casa. A diretoria do Cruzeiro queria um nome mais experiente para poder desenvolver o vestiário da equipe celeste. A gente sabe que o Cruzeiro ele tem algumas lideranças ali e que para os jovens também pode ser um fator determinante aí para uma subida de produção. O problema que eu vejo aqui é que o técnico Vanderlei Luxemburgo, ele há muito tempo ele não faz um grande trabalho. E as últimas vezes que o Vanderlei Luxemburgo, ele de fato esteve num grande clube brasileiro, ele decepcionou bastante. Vai lembrar que em 2015, por exemplo, ele também esteve no Cruzeiro e não durou muito. Então é um técnico que tem uma mentalidade sim bem ultrapassada, taticamente não consegue envolver bem mais as equipes. O futebol ele tem hoje uma demanda tática muito maior daquela que consagrou o Vanderlei Luxemburgo, principalmente nos anos 90 e início dos anos 2000. Aliás, tem que lembrar até que o Vanderlei Luxemburgo esteve no Real Madrid, né? Então o Vanderlei vai ter um desafio diferente. Um desafio, como eu falei, de um campeonato de um nível técnico baixíssimo e também de tirar o Cruzeiro da situação incômoda que está. O Cruzeiro está na zona de rebaixamento da competição e precisa desesperadamente de voltar a vencer. O Cruzeiro, vai lembrar, não tem vencido há 9 partidas. São 9 partidas em que a equipe celeste não consegue vencer. E a aposta, mais uma vez, a diretoria é essa, num nome experiente e que faz um contraponto em relação às duas últimas escolhas, caso do Felipe Conceição, que para mim foi uma escolha sim acertada. No momento da demissão dele, de fato, as coisas não estavam bem. O Cruzeiro havia sido eliminado pelo Juazeirense da Bahia na Copa do Brasil, o time não estava jogando bem, inclusive, muito fraco, muito abaixo do que podia, e o Mozart, coitado, nem se fala, né? Com todo o respeito que eu tenho à pessoa dele, é um técnico muito inexperiente, que não tinha a menor condição de treinar o Cruzeiro Esporte Clube, e o prejuízo foi esse, né? Um prejuízo claro de que o Cruzeiro vai ter muita dificuldade se ele quiser subir para a próxima divisão, subir para a Série A do Brasileirão. Mas é muito difícil. O Cruzeiro precisa vencer aí cerca de 16 partidas, né? O Cruzeiro acabou de fazer o seu 15º jogo, então é muito difícil. O Cruzeiro não vai ter essa condição. Precisa, inclusive, de um aproveitamento maior daquele time de 2003, treinado pelo próprio Vanderlei Luxemburgo. Então, a situação do Cruzeiro, mais uma vez, me mostra o quanto a diretoria também está desesperada. Eu não vou aqui criticar a contratação do Vanderlei Luxemburgo, porque, na verdade, era de um nome mais experiente que o Cruzeiro precisava. E a gente sabe que não é todo mundo que vai aceitar as condições hoje para trabalhar num Cruzeiro que, como a gente já sabe, deve salário. Inclusive, esse foi um dos fatores que fizeram o Vanderlei Luxemburgo aceitar o convite. Provavelmente, não tem como confirmar essa informação, mas o Pedro Lourenço, do Supermercados BH, vai quitar essa folha que está atrasada, ou as folhas que estão atrasadas, para que o Vanderlei Luxemburgo, que inclusive é um nome de gosto pessoal do Pedro, para assumir
o Cruzeiro assumir o comando técnico do Cruzeiro. Bom, agora vamos lá para o ano de 2020, o ano passado. O Cruzeiro estava numa situação muito parecida, inclusive, né? Beirando ali a zona de rebaixamento e contratou, após um planejamento horroroso, inclusive do Conselho Gestor e posteriormente do Sérgio Santos Rodrigues, Luiz Felipe Scolari, o técnico Filipão, pentacampeão mundial. O Cruzeiro foi atrás dele para tentar ali um recurso para subir de divisão, mas é óbvio que não tinha jeito muito de subir naquele momento. O Cruzeiro, na verdade, focou no Filipão para permanecer na Série B, já que a Série C era sim uma realidade próxima do Cruzeiro naquele momento, e prometeu uma dezena de coisas para o Scolari. E nessa de prometer para o técnico, naquele momento, estava lá no Sul, curtindo a sua aposentadoria, prometeu coisas que não podia. E aí voltamos agora para o ano de 2021, onde o Cruzeiro contrata o Vanderlei Luxemburgo, também prometendo projetos, prometendo uma situação mais clara de transparência, de profissionalismo, de uma gestão moderna. Vai conseguir cumprir novamente? E aí também acontece o mesmo tipo de contratação, né? Você pega uma figurinha que é histórica dentro do clube e joga na Toca da Raposa para ver o que dá. Mais uma vez, para mim, a escolha de Vanderlei Luxemburgo, pela situação atual do Cruzeiro, ela me parece óbvia, dado o histórico recente deste mesmo presidente. Aliás, é o 6º técnico que o Cruzeiro vai ter no comando do Sérgio Santos Rodrigues, né? Então, é um time que troca demais de técnico, os técnicos não ficam nem 6 meses, aliás, 6 não, né? 3 meses no cargo, e a situação vai se perpetuando e o Cruzeiro não consegue, de fato, o que precisa, que é subir de divisão. Mas as minhas expectativas em relação ao Luxemburgo dentro do campo, elas são bem honestas. Eu acredito que se ele fizer o simples, o Cruzeiro vai conseguir algumas boas vitórias na competição. Como eu falei, a Série B é muito fraca, então com um pouco mais de organização, você consegue sim elevar um pouco mais o seu nível técnico e a gente não vai ver mais aquelas lambanças que o Moza fazia, né? Que eram lista de relacionados completamente avulsa, cada jogo era uma escalação completamente diferente, então essas coisas a gente não vai ver. Aliás, né, Matheus Barbosa deixou o Cruzeiro para ir para o Atlético Goianiense. O Vanderlei Luxemburgo provavelmente não colocaria um volante, né, um volante de saída, inclusive, para jogar como terceiro zagueiro. Então, esta é a situação atual do Cruzeiro. O Cruzeiro que tem aí um jogo difícil contra a equipe do Brusque no próximo sábado, e o Cruzeiro precisa de vencer. Precisa de vencer a qualquer custo para não ficar tanto tempo na zona de rebaixamento, né? Porque aí a distância pode até se elevar aí em relação àqueles que estão já degolados lá embaixo na tabela de classificação. Então é isso. Fala Cabido com vídeos novos todos os dias. Até a próxima!